Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo após esse empate com o Internacional. O Flamengo liga o alerta para o jogo contra o Galo no Maracanã, primeira partida da final da Copa do Brasil de 2024, situação envolvendo o nosso Coringa Gerson. Eu vou falar sobre isso, as palavras de Carlos Alcaraz nas redes sociais após perder o gol que foi muito criticado por boa parte dos torcedores do Flamengo, né? Ele marcou até o primeiro gol do Flamengo, o gol do empate ali foi dele, mas perdeu um gol claro e foi muito criticado, muito questionado. Eu vou falar sobre isso, trazer aqui as palavras deles nas redes sociais. O Flamengo tem aí um jogo importante neste próximo domingo. Vou falar sobre esse jogo contra o Galo, que o Flamengo precisa entrar ligado, mas vamos falar um pouco também sobre o mercado da bola. Isso porque, como eu já vinha trazendo aqui para vocês, o interesse mútuo do Flamengo na repatriação do zagueiro Pablo Mari, agora mais um clube, outro clube, né, tá interessado aí na contratação do jogador. Situação envolvendo Antony do Manchester United. O jogador já foi comunicado que já pode procurar uma nova equipe a partir desta próxima janela de transferências, e é um jogador que interessa muito ao Flamengo. Mas o Flamengo vai se movimentar para valer agora, Henrique, antes da janela, antes de dezembro. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, trazer também as palavras de Felipe Luiz, né, sobre Carlos Alcaraz, substituição ali pelo jogo, né, que ele fez ali, a decisão que foi tomada sobre em relação a Gabigol e Bruno Henrique, e também Everton Araújo. Felipe Luiz comentou sobre aquele lance que originou o gol dos caras no Beira-Rio. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, o Flamengo fechou o mês de outubro da seguinte forma, olha só, no comando de Felipe Luiz, né, desde o primeiro jogo de outubro, no comando de Felipe Luiz, quando o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã por 1-0, primeira partida válida pela semifinal da Copa do Brasil. Em seguida, o Flamengo venceu o Bahia fora de casa por 2-0. Depois, perdeu no Maracanã pelo mesmo resultado para o Fluminense, 2-0. Em seguida, novamente teve o Corinthians pela frente. Dessa vez o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Empatou em 0-0 com um gol no primeiro jogo de Alexandre. O Flamengo foi à final da Copa do Brasil. Depois o Flamengo teve Juventude no Maracanã, agora no último sábado, 4-2 para o Flamengo. E ontem o Flamengo fechou o mês de outubro com um empate com o Internacional em 1-1. O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro daqui a pouquinho. A delegação desembarca por volta das 12h30, horário de Brasília. E logo mais irão ao CT do Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos visando o próximo jogo contra o Galo Mineiro, que acontece já agora, no próximo domingo, dia 3, às 4h da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil de 2024. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz liga o alerta. O Felipe Luiz já não conta com o De La Cruz, não conta com o Bruno Henrique e também com o Eric Pulgar. Esses três atletas, em relação ao De La Cruz, está no departamento médico. Já Bruno Henrique e Eric Pulgar, os dois atletas estão suspensos. Bruno Henrique foi expulso naquele jogo, né, naquele lance do jogo contra o Corinthians com o Matezinho, cumpre suspensão automática nessa partida agora. E o Eric Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora desse jogo contra o Galo Mineiro. Mas o técnico Felipe Luiz tem
uma outra preocupação para ligar o alerta, que é a situação do Gerson. Ontem eu falei sobre isso. O Gerson poderia ter sido poupado naquele jogo de ontem. A gente viu ali, não só o Gerson, mas todos os jogadores no gramado do Beira-Rio desabaram, cansados, exaustos. E o Gerson, logo que ele desabou no gramado, ele colocou a mão na coxa direita. O Flamengo não se posicionou, mas a informação que temos é que realmente preocupa o Flamengo e o jogador será reavaliado hoje na chegada ao Rio de Janeiro. Então o Flamengo deve aí para o treino de hoje, né, com os jogadores que foram titulares, realmente fazer um trabalho regenerativo, enquanto os reservas vão ao campo treinar normalmente. Amanhã treino normalmente geral, sábado também, e domingo às 4 horas tem o encontro Flamengo e o Galo Mineiro. Eu vou aqui ficar ligado nessa situação do Gerson, porque o Gerson hoje é o melhor jogador do Flamengo, com toda certeza. O Gerson, nas últimas partidas, na sequência que o Gerson vem tendo, o Felipe Luiz poderia, porque o Gerson ele gosta de jogar, o Gerson ele não quer ficar de fora, mas é uma preocupação, visando o jogo de domingo agora. Eu sei que muita gente não gosta desse negócio de poupar, muitas das vezes também acho que não é necessário, mas tem momento que é necessário de poupar. Então o Flamengo poderia ter poupado ontem o Gerson dessa partida no Beira-Rio, sim, com certeza. Vamos torcer para que não seja nada grave e o Gerson esteja aí, né, de volta, sã e salvo para esse jogo de domingo. Se falando nesse jogo de domingo, a CBF definiu o árbitro Rafael Klein para apitar a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Inclusive, o jogo da volta na MRV também já está definida a arbitragem, que será o Rafael Klaus. Olha só, Rafael Klein, domingo agora, dia 3, e Rafael Klaus no outro domingo, dia 10, lá na MRV. O que eu tenho a falar aqui para vocês é o seguinte, né? Que são dois árbitros que sempre que apitam jogos do Flamengo se tornam, né, e outras ali, polêmicazinha. E muitas das vezes sempre prejudicando o Flamengo. Tomara que eles não venham interferir em nada da partida, que vença o melhor, que vença quem jogar melhor. Essa é a minha opinião. Agora, se falando sobre árbitro, né? Vamos falar sobre o árbitro de ontem, que foi o Davi, né, de Oliveira Lacerda. Apitou o jogo entre Flamengo e Internacional ontem, que na minha opinião, foi muito bem. Muito bem o Davi, né, de Oliveira Lacerda, muito bem na partida. Eu só achei que ele pecou ali em uma coisa, que foi aquele lance em cima do Bruno Henrique. Quase que o Rogel acaba arrebentando o pé do Bruno Henrique ali, e para mim era uma expulsão direta. E na minha análise que eu fiz, o Bruno Henrique era o último homem. O último homem, além da falta ser grosseira, ser uma falta forte em cima do Bruno Henrique, o Bruno Henrique era o último homem. Ficou no amarelo, no entendimento dele, mas o restante do jogo ele fez um excelente trabalho, sim, com certeza. Apenas 28 anos, marca aí, tá? Marca aí o Davi de Oliveira Lacerda. A gente também tem que olhar esses pontos positivos também, não é só criticar não. Quando a gente critica, a gente critica com razão, porque esses dois aí que vão apitar a Copa do Brasil, tomara que eles apitem certo, mas a gente sabe o histórico deles dois. Agora, isso aqui apitou bem, tá? Apitou bem. Se falando ainda ontem sobre o jogo, né, a gente viu ali o Flamengo vencendo por 1-0, o Alcaraz teve ali a oportunidade de ampliar e marcar o seu segundo gol no jogo e o segundo gol do Flamengo. O Flamengo estava vencendo no momento, o Alcaraz recebe uma bola ali cara a cara com o goleiro, apesar que tinha ali também, não era no central, mas dava para ele chutar, realmente acertar aquela bola no gol, né? Infelizmente não conseguiu. No momento que ele virou um pouco para chutar, a bola acabou escapando, foi para fora. Foi muito criticado por conta daquele lance ali. O que eu quero aqui falar para vocês, cara, o cara é novo, o cara é jovem, o cara tem muito a aprender, tá começando a se adaptar, começando a ganhar confiança, tá começando a ganhar confiança. Tomara que não venha, né, acontecer o que aconteceu com outros atletas aí, por conta de um erro, por conta de, teve alguns que foi um erro grotesco aí, como o Andrés Pereira na final da Libertadores, mas o Andrés Pereira é um cara, um garoto promissor, arrebentando hoje na Premier League, tá?
E o Alcaraz, logo depois, né, de ser questionado por conta daquele lance, ele usou as redes sociais e ele falou o seguinte: olha só, vou falhar 1, 2, 3 vezes, mas sempre vou tentar de novo. Disse aí Carlos Alcaraz. Então vamos apoiar, gente. Vamos apoiar sim, com certeza. O técnico Felipe Luiz, inclusive, comentou sobre a situação de Alcaraz e ele falou o seguinte: pode ser que no domingo Charles Alcaraz possa ter a mesma chance e faça o gol. Fico feliz com o jogo dele. Ele fez um grande jogo e fez em campo exatamente o que eu falei para ele fazer. Fiquei feliz com o jogo dele. Disse aí o Felipe Luiz. Felipe Luiz também foi perguntado sobre a situação envolvendo, né, a opção de Bruno Henrique como centroavante e o Gabigol ficar no banco de reservas. E ele falou o seguinte: eu optei por começar com o Bruno Henrique em um grande momento. Ataca espaço. Eu estudei bastante a equipe do Inter e entendi que a gente poderia aproveitar bastante o espaço com o Bruno, com a velocidade dele. Disse aí o Felipe Luiz. O que você achou sobre essa decisão do Felipe Luiz? Sejam sinceros. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sobre Everton Araújo, Henrique, o Felipe Luiz também falou sobre Everton Araújo, né? O Everton Araújo não errou, não perdeu uma bola durante todo o jogo, até o momento daquela bola que ele perdeu. Ele não tinha perdido uma bola. E ali, infelizmente, né? Infelizmente, foi a bola que originou o gol do Internacional. O Valencia ali acabou ali marcando o seu segundo gol na temporada. O Valencia não tinha marcado um gol até agora na temporada. Ontem marcou seu segundo gol e empatando o jogo em uma bola ali que o Everton Araújo teve opções de tocar a bola ali, mas ele preferiu driblar e acabou perdendo a bola e originou o gol do Internacional. O Felipe Luiz também falou sobre isso e ele falou o seguinte: ele sabe que ele fez um grande jogo. Não lembro dele ter perdido outra bola, olha só. E sim, lembro de outros jogadores que perderam bolas e não acabaram em gols. Mas poderia ter acabado em gols da mesma forma. Da parte do treinador, não vão existir críticas a ele. Muita gente não entende que apesar dele ter falhado, ainda assim foi o melhor da partida. Tá aí que eu venho falando para vocês. O Everton Araújo é muito promissor, não é por causa de um erro. O cara acerta todo jogo, erra uma. Infelizmente, né, para infelicidade, foi um erro que originou o gol do Internacional. Mas, cara, se a gente não apoiar as nossas crias, nossos garotos, quem vai apoiar, gente? Quem vai apoiar? O Inter vinha de invencibilidade aí. Cara, no Beira-Rio, Flamengo todo pelado, sem alguns principais jogadores dentro de campo. O Flamengo conseguiu ainda fazer uma boa partida, sim, com certeza. Bom, domingo tem o Galo pela frente, agora é focar nessa decisão, sim. Vou seguir focado com tudo, trazendo mais detalhes sobre essa situação desse jogo de domingo. Agora, falando sobre o mercado da bola, o que acontece? O Flamengo está monitorando passo a passo da situação do zagueiro Pablo Mari para repatriá-lo de volta ao Mengão Queridão. Nesse momento, mais um clube entra na disputa e vai tentar a contratação do zagueiro Pablo Mari. Além de Flamengo e Internacional, o Cruzeiro também está monitorando a situação do zagueiro para 2025. Aí você me pergunta, mas aí que o Flamengo vai se mover agora no mercado, agora, antes de dezembro? É o seguinte: a gestão de Landim é a gestão que está de olho no Pablo Mari. Mas só vai ter contatos oficiais mesmo para valer só depois da eleição presidencial agora, que acontece em dezembro. Enquanto isso não vai acontecer. Acredito eu que o Flamengo, né, de Rodrigo Ducha aí, com o Rodolfo Landim vencendo, o Flamengo vai tentar a contratação de Pablo Mari, até porque já está guardado o nome de Pablo Mari. Mas se o Flamengo vacilar, também tem aí os outros de olho. Então vamos ver como deve acontecer, tá? Já a situação de Antony é o seguinte: a informação que temos é que o atleta recebeu a autorização para deixar o time inglês quando a janela de transferência abre agora em janeiro. Inclusive o Flamengo é um dos clubes que está interessado em contratar Antony, atacante aí do Manchester United, ponta direita, 24 anos, ex-São Paulo, seleção brasileira também.
e não tem tendo uma passagem bacana no Manchester, e o Manchester decidiu negociar o jogador. Então vamos ver como deve acontecer. Vale lembrar que o Antony tem contrato com o Manchester até o meado de 2027. Ou seja, para contratá-lo em definitivo, talvez seja um empecilho para o Flamengo. Agora, um empréstimo talvez aconteça. Mas o que eu falei, tanto o Antony como o Pablo Mari, ou outros atletas que estão no radar do Flamengo, só vão ter movimentações para valer depois da eleição presidencial no clube. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. O que vocês acham? Antony e Pablo Mari, 2 reforços para 2025. Seria uma boa? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, beleza? Ficando por aqui, forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.